Boa tarde a todos. Bom estar de volta a esta casa, fazendo o abraço dos colegas trabalhadores do Centro Espírita Irmandade. E hoje nós vamos falar sobre a Lei do Trabalho, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre as leis morais. Entre essas leis morais, então, nós temos a Lei de Trabalho. Os espíritos que participaram então, da codificação nos dizem que a Lei do Trabalho é uma das leis mais importantes para o progresso dos seres, da humanidade e do próprio planeta. E na questão 674, vem nos dizer que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. E quando nós falamos em trabalho, é todo o tipo de trabalho, tanto o trabalho intelectual, quanto o trabalho braçal, quanto o trabalho das nossas crianças em recolher os seus brinquedos, como a gente colocou aqui. Não é porque são pequeninos que eles não precisam cooperar com a organização do nosso lar, da nossa casa, para não sobrecarregar os demais membros da família. Então, quando nós vamos nos conscientizando dessa necessidade do trabalho, que é uma lei de Deus, nós vamos também mostrando aos nossos pequeninos a importância de inserirmos no trabalho. O dicionário, ele vem nos traz a definição que trabalho é um conjunto de atividades produzidas ou criativas que o homem exerce para atingir determinados fins. Mas para nós, da doutrina, que buscamos conhecer a doutrina espírita e estudá-la, essa conceituação é muito mais abrangente, pois o trabalho é inerente a todos os aspectos da natureza. Se nós observarmos a natureza, nós vemos que tudo trabalha. Todos os elementos que compõem a natureza, desde o mineral, o vegetal, o animal, e nós, como seres nominal, todos trabalham. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vem nos dizer que o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias. Então, não é só para o planeta Terra. Todos os demais planetas onde existe vida, existe o trabalho. Dessa história de morrer, descansar, também já começamos a perceber que não existe. E quando reencarnarmos em outro planeta, nós vamos continuar trabalhando também. Assim, como todas as humanidades planetárias, também como as sociedades do espaço. Quando nós desencarnamos, depois daquele período de adaptação. Claro, agora eu estou falando do plano espiritual, já em condições mais amenas para todos nós vamos trabalhar sim. Ninguém está inerte lá, todos trabalham. Todos têm ocupações, são verdadeiras cidades onde os que estão inseridos nestas colônias espirituais, todos trabalham. Então, desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelo destino dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto universal. E nós, dentro do conceito de algumas religiões, nós fomos criados que ficaríamos sentados à direita sem fazer nada. Não é bem assim. Nós começamos a perceber, através das informações do mundo espiritual, da vinda da doutrina, que não existe inércia. Então, nesse aspecto, o trabalho não compreende apenas as ocupações materiais executadas com o auxílio do corpo físico, mas também as atividades de ordem intelectual, tanto no campo das artes, da música, da filosofia, da religião, da ciência
e tantos outros que geram benefícios para o indivíduo e para a humanidade. Sendo o trabalho necessário a nós, seres humanos, não apenas porque é meio de conservação do corpo, mas, sobretudo, para o aperfeiçoamento da inteligência e da alma. Se nós ficarmos sem fazer nada, o nosso corpo, que foi criado para o movimento, ele vai se atrofiar. Nós vamos ficar cheios de dores, né? Então, o trabalho é uma necessidade, até porque o corpo precisa desse movimento. Como hoje nós não temos mais aquele trabalho pesado que existia há 50 anos atrás, né? Nós temos as academias hoje fazendo o papel do trabalho pesado, onde nós colocamos os nossos mãos, os nossos braços e pernas em movimento, né? Porque nós precisamos de movimento. Assim como também, através do trabalho, nós vamos desenvolvendo a inteligência e também cooperando para que nós, como espíritos, vamos fazendo o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, nenhum espírito encarnado ou desencarnado será capaz de progredir sem esforço próprio, pois esse esforço, essa necessidade é indispensável para atingirmos o equilíbrio. Então, para que haja progresso moral, espiritual, intelectual, nós precisamos, sim, do trabalho, nessas áreas todas, né? Pois quando nós nos esforçamos, nos dedicando aos nossos labores, utilizando essa usina mental que vibra em sintonia com as leis divinas, vamos avançando e encontrando respostas e soluções aos nossos problemas e aos problemas da sociedade. Quantas vezes quem trabalha mais com a inteligência hoje, ou mesmo dentro das questões, vou pegar um exemplo de que tem em casa com os filhos, né? Na área do TI, por exemplo, né? E quantas vezes eles precisam encontrar uma solução para organizar um programa, para satisfazer uma empresa, e ficam quebrando cabeça, como a gente diz, né? Vão lá, estudam e buscam soluções. Se não houvesse isso, nós não teríamos o que nós temos hoje, gente. Olha o avanço, o progresso nessas áreas, tanto da área da medicina, da área da ciência, a área da tecnologia. Hoje nós temos máquinas para tudo, graças ao esforço, à dedicação desses seres, de nós, seres humanos, que buscamos desenvolver através do trabalho. E a gente costuma dizer que é um trabalho muito cansativo, porque cansa a mente, né? Se tu cansa os braços, de noite tu deita e descansa. Mas quando é um trabalho intelectual, mais tu ainda fica durante a noite tentando resolver a situação ou o problema. Então, graças ao trabalho, nós, seres humanos, conseguimos transformar completamente a face do planeta e os nossos próprios hábitos. Se não fosse por ele, estaríamos estacionados na infância moral e intelectual no estado de natureza. Estaríamos ainda vivendo nas cavernas, ainda tentando fazer o fogo esfregando 2 pauzinhos, 2 pedras, estaríamos naquele estado de natureza. Então, graças ao trabalho, que para nós muitos ainda não, a nossa humanidade acha que trabalhar não é importante, não é necessário, que precisamos mais de lazer do que de trabalho, mas graças a esse esforço, nós hoje temos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Vencendo distâncias com rapidez, buscando soluções que há 20 anos atrás jamais passaria pela nossa mente, né? Então, todos esses avanços que nós temos é graças à lei do trabalho.
Mas por que ainda para muitos a ideia de trabalhar é vista como algo ruim? Por que muitas pessoas não querem trabalhar, não gostam de trabalhar, né? Nós poderíamos citar duas situações. Uma, porque a palavra trabalho, ela deriva do latim tripaio, antigo instrumento utilizado na antiguidade para torturar escravos. É talvez, não estou dizendo que seja, talvez, por isso que é associado ao sofrimento. Trabalho seria sofrimento, né? Além disso, nós temos um mito bíblico de que o homem foi condenado a viver do próprio suor, contribuir para que muitos considerassem o trabalho como uma punição divina. E nós vemos hoje que não é uma punição, é uma necessidade para que haja o nosso progresso e o progresso do próprio planeta onde nós estamos inseridos. Então, o trabalho é uma bênção de Deus. E os antigos diziam, né, que enquanto nós estamos ocupando a nossa mente, as nossas mãos, a nossa mente não fica vazia, não fica buscando desvios ou fugas que possam nos prejudicar, né? Então, com o progresso da civilização, esse conceito depreciativo vem mudando. Evolui para o esforço e depois para a obra, passando o trabalho a ser recompensado proporcionalmente ao benefício que gera para a sociedade. Então, hoje nós temos o resultado do trabalho, nós temos os ganhos, né? Nós temos o salário que nos compete uma vida digna dentro do nível de cada um naquele tipo de trabalho. Então, assim acontece porque tomamos consciência que o trabalho nos dignifica e nós nos realizamos através do trabalho. Uma pessoa que não trabalha é uma pessoa vazia. É uma pessoa que não evolui, nem espiritualmente e nem materialmente. Porque se a lei do trabalho é uma lei de origem divina, então nós temos o dever de trabalhar, nós temos o dever de contribuir para a melhoria própria e a melhoria do próprio planeta, da própria cidade onde nós estamos inseridos. Mas ainda, nós encontramos muitas pessoas, como diz o Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 4, vocês podem consultar quando chegar em casa, que ele nos diz que em todos os recantos observamos criaturas queixosas, insatisfeitas, a maioria revoltando-se contra o gênero do seu trabalho, pois os que varrem a rua querem ser comerciantes. Já os trabalhadores do campo preferem uma existência na cidade, achando que as coisas vão cair do céu. Vai tudo ser mais fácil do que lá no plantar, jogar a semente, esperar germinar e ter a colheita, né? Como se a cidade fosse a solução. O problema, contudo, não é o desgênero da tarefa, mas o da compreensão da oportunidade que cada um de nós recebemos. De modo geral, diz Emmanuel, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Para que saibamos honrar nosso esforço, Jesus referiu-se ao Pai, Deus, né, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e de sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Deus nunca parou de criar, Deus cria constantemente. E por que nós deveríamos estagnarmos, né? Se nós fizermos isso, nós acabamos adoecendo, assim como a água parada acaba apodrecendo. Né? E o espírito de Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, diz que o trabalho é lei da natureza, mediante o qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa,
ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho, o Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, nos diz que o trabalho honesto proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam, pois o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Segundo, torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive. E terceiro, e quando bem realizado esse trabalho, contribui para a sensação de segurança. Então, como nós vimos, o trabalho nos dá dignidade. E quando nós, pelo esforço do nosso trabalho, nós vamos sim adquirindo respeito dentro da comunidade. Observamos aquelas pessoas que não querem trabalhar, que querem tudo de graça, que querem receber tudo, sem fazer o menor esforço. Elas não são valorizadas dentro da comunidade. Elas passam a ser alguém que ganha uma esmola, porque também não se dedica a buscar, através de suas próprias mãos, uma atividade que as possa sair da condição em que estão. E todo o trabalho ele precisa ser muito bem realizado. Desde o lavar uma louça, estarmos focados aonde estamos trabalhando, realizar com amor, que nós chamamos de realizar com amor. E, se não me engano, é algo que nos diz, que a gente fala muito em meditação, né? Meditar para alçar voos, buscar a divindade, buscar o bem-estar, né? E ele nos diz que todo momento que nós estivermos fazendo uma atividade, estivermos concentrados nessa atividade, nós já estamos realizando uma meditação. Olha a importância de a gente gostar daquilo que está fazendo e estar presente, e não com a cabeça voando, pulando de galho em galho, né? Estar aí focado. A gente fala tanto em focar, né? Foco, né? E isso estar também nos ligando com a espiritualidade. E ainda sobre o que diz Caligares, lembremos sempre que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente de frutos que saciam a sede da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Depende sempre do nosso esforço atingirmos os objetivos que desejamos alcançar. E é por isso que numa pesquisa feita alguns anos atrás, que nos países onde os jovens não precisam trabalhar, não precisam fazer nada, o maior índice de suicídio, porque eles estão vazios, porque eles não sabem o que fazer no tempo que eles têm, pela falta do trabalho, gente. Olha o risco que uma sociedade corre quando vem tudo de mão beijada. Aliás, de mão beijada não, porque alguém tem que estar trabalhando para que eles tenham o supérfluo, o necessário e o supérfluo, né? Porque nada é de graça. Resumindo, então, sobre o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Está lá no livro dos Espíritos, na questão 674. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho, de sua atividade. Na questão 676. Deus criou o trabalho para o engrandecimento da vida e nos conferiu a cada um determinados talentos consoante a nossa capacidade de desenvolver. Nós vamos buscar aquele
aquela passagem do Evangelho onde nos fala dos talentos, e a gente pode se perguntar o que nós estamos fazendo com os nossos talentos que Deus nos deu dentro da área do trabalho. Um trabalhador braçal é tão útil quanto o emérito cientista, pois cada um, no seu lugar, contribui para o progresso e deve ser respeitado pela dignidade com que desenvolve o seu trabalho. Devemos trabalhar com alegria e otimismo, certos de que o trabalho é a essência da vida e toda tarefa para ser bem executada exige esforço, perseverança e amor. Com o nosso trabalho físico, adquirimos os bens materiais e, com o trabalho espiritual, conquistamos a nossa evolução. E quem busca servir nunca terá motivos de arrepender-se. Então, o quanto é importante nós nos dedicarmos às tarefas que cada um abraçou nessa encarnação, cada um de nós ganhou um talento, tem que ser o de dona de casa, ou de secretária, ou de advogada, ou de seja o que for professora, mas que seja sempre muito bem feito esse trabalho. Porque só assim nós vamos nos preencher, não vamos ficar com uma vida vazia e sem perspectiva de melhora para o futuro. A gente falou no trabalho até agora, né? Mas aí poderemos estar nos questionando, então devemos trabalhar 24 horas por dia? Não. É por isso que existe a noite, para que haja descanso, né? E o descanso é necessário. Então, o Livro dos Espíritos também vai nos falar a respeito da necessidade, que também é uma lei, né? A necessidade de termos o descanso. Na questão 682, nos diz que, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso é também uma lei da natureza? Essa é uma pergunta. E a resposta é, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência, a fim de que se leve acima da matéria. Então, quando a gente terminou seu dia, suas tarefas, e vai para a cama para que haja esse descanso, e nós deveríamos deixar o dia que passou, no dia que passou e não levar as dificuldades para a cama, nós merecemos esse descanso sim, até porque com a doutrina espírita nós aprendemos que nós podemos sair do corpo à noite e ir em busca de cursos de aprendizado, de contato com espíritos elevados, enfim, mais elevados do que nós, aprendendo e saindo dessa prisão chamada matéria, né? Que é o corpo que nos prende pela necessidade da reencarnação. E na questão 685, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado senão de acordo com suas forças. Então, nós devemos trabalhar enquanto tivermos força. Mas o que há de fazer o idoso que precisa trabalhar para viver e não pode? Quando chega a doença, chega a velhice e não temos mais condições físicas ou mentais, com muitas doenças que hoje surgem, né? Não temos mais condições. E daí os espíritos vêm nos dizer, o forte deve trabalhar para o fraco. Não que seriam, se está inserido na família, os filhos, a família precisa dar todo o apoio, toda a sustentação aos seus pais, no caso, né? Mas não tendo este família, a sociedade deve fazer, às vezes, esta é a lei da caridade. Assim, meus queridos, como o trabalho é imprescindível para o desenvolvimento da inteligência, para a evolução das pessoas, da mesma forma também é o repouso. Ele também está dentro das leis da natureza. Hoje, mais do que nunca, é importante porque a nossa vida, a gente abraça tanta coisa, né? E se nós não tirarmos um tempinho para o descanso da mente e do corpo,
nós vamos acabar ficando doentes devido a toda essa agitação contínua que nós vamos abraçando, abraçando, e até porque a gente se insere também dentro dos lazeres, acaba perdendo energia, gastando também as forças físicas, muitas vezes, no tipo de lazer que nós escolhemos, né? Então, há um desgaste de energias físicas e mentais muito grande. Nós lembramos que lazer não significa falta de atividades, mas mudança física, emocional e intelectual de atitude de trabalho. Eu posso ter o lazer e posso estar trabalhando. Um exemplo. Quando nós abraçamos uma tarefa de voluntariado, ou na casa espírita, ou na igreja, eu estou realizando um outro tipo de trabalho e estou fazendo um trabalho que dignifica, um trabalho que vai auxiliar a muitas outras pessoas. Então, o lazer também, o lazer está inserido em nós sairmos da nossa capacidade só de pensar no material e fazer algo de bom em favor do outro, né? E ele é necessário para facilitar o relaxamento das tensões, para possibilitar a reflexão, a programação de novas atividades. A gente, muitas vezes, passa um dia todo no trabalho, com um prêmio que já está aposentado, está trabalhando nas suas casas, chega à noite, ainda vai para a casa espírita, trabalha, fica 2 horas, às vezes 2 horas e meia, dependendo do estudo e do trabalho, e quando chega em casa ainda demora para dormir, porque está cheia de energia, né? Dificuldade de pegar o sono, porque todos nós abastecemos de energia na casa espírita. Então, a gente ainda pode fazer mais umas tarefas antes de descansar, né? Então, tem o homem, portanto, que conhecer a si mesmo. Todos nós temos o dever de nos conhecermos e devemos colocar todo o nosso esforço no trabalho digno e edificante, em prol de nós próprios e dos nossos semelhantes. Para isso, devemos nos utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que nós possuímos. E não nos esqueçamos, por fim, que Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que nós precisamos. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. Se nós ficarmos esperando que caia as coisas de graça, de ganhar na loteria, de ganhar uma herança quem tem bens, nós não vamos alcançar. Porque o nosso bem-estar, a nossa felicidade depende das nossas obras, do fruto do nosso trabalho. E caminhando para o encerramento, nós vamos ver um texto da Joana de Ângelo que eu acho que é uma bênção quando nós falamos, quando ela nos fala no livro Das Leis Morais da Vida, essa obra que foi gravada por Divaldo, né? E ela tem como título, no capítulo A Bênção do Trabalho. E ela vem nos dizer, sob pretexto algum que permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando a ideias perniciosas. Se supões que todo se volta contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental
e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas perturbadoras que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho é ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências, intrigas, vaidades, presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos da desocupação e da ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomenta o egoísmo e desenvolve a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua nele. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Então, com essa mensagem de Joana, que tão bem traduz, a importância do trabalho em nossas vidas para o nosso progresso e o progresso dessa nossa terra tão querida, agradeço a oportunidade e que nós possamos estar conscientes da importância deste trabalho, lembrando que toda atividade útil